Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, encarnados e desencarnados, porque a espiritualidade também projeta diversos vídeos que estão aqui nessa plataforma, não só dessa ferramenta, como de outras, para que os espíritos possam assistir e com isso aprender um pouco mais. Esse guardião veio trazer um assunto que é muito importante para esse momento de transição. Na verdade, é um assunto importante em todos os momentos, não só na transição. Porque nós temos percebido que o ego espiritual, principalmente daqueles que se encontram se espiritualizando, está crescendo muito. E isso é um perigo e a gente precisa alertar. Esse é o maior inimigo do médium. Não só do médium, de qualquer pessoa que busca a espiritualidade. O ego espiritual, que é aquele que faz a pessoa acreditar que por estudar, por ter mediunidade ou por fazer parte de alguma religião, é melhor do que os outros. É o ego que cria a ilusão de que você está num nível acima dos outros, que você já sabe de tudo, que você já é o escolhido. E quanto maior o ego, menor o discernimento. E o que muito encarnado não sabe, não percebe é que as trevas, mago negro, obsessor, quiumba, feiticeiro, espectro, dragão, se aproveitam justamente disso. Eles alimentam a vaidade e o orgulho, essa sede do médium ou da pessoa querer reconhecimento, sopram no ouvido baixinho do médium que ele é especial, que ninguém entende o que ele vive, que só ele tem a verdade, e o médium, sem perceber, começa a se perder dentro de si mesmo. E é aí que os magos negros entram em cena, nessa brecha, se passando por mentores, guias, por seres ascensionados, dão revelações que inflam o ego do médium, fazem previsões que encantam o médium, dão conselhos que criam dependência nas pessoas. E o médium acha que está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, mas já virou uma marionete de forças que ele nem percebe mais porque está em sintonia. Os quiumbas, que vocês sabem muito bem que são aqueles espíritos zombeteiros que fingem ser os guias só para tirar sarro com a cara de vocês. Só tiram sarro, dão orientações vazias, fazem o médium virar motivo de deboche no mundo espiritual. E o que a gente percebe? Que o médium é sempre o último a perceber isso. Porque quando o ego está no comando, a pessoa encarnada ela não aceita ser questionada. Ela não aceita que alguém diga que ela pode estar errada. O que importa é o que ela pensa, porque o ego dela já foi inflado e alimentado por essas entidades até virar um balão. Como vocês bem sabem também, Jesus, que é o maior exemplo que nós temos, que pisou aqui na Terra, veio justamente no meio desse tipo de gente. Entre os hebreus, que se achavam o povo escolhido, que se diziam donos da verdade, que conheciam todas as leis e as escrituras, mas que estavam completamente cegos pela vaidade e pela arrogância espiritual. Os mestres da lei, fariseus, os religiosos da época, eram cheios de regras, de dogmas, de rituais,
de palavras bonitas, mas não tinham humildade, nem amor no coração. E aí rejeitaram Jesus. E o que aconteceu, todos já sabem. Então o nosso mestre Sananda, ele veio desmascarar o falso espiritualismo dele, que só servia para inflar o ego e trazer status social. E Sananda mostrou que Deus não mora em templo nenhum e nem em livros que a maioria dos espiritualistas querem decorar para trazer jargão bonito. Deus não está ali. Deus mora no coração daquele que ama, daquele que perdoa, que serve, daquele que acolhe. Jesus nunca andou com os que se diziam santos. Ele andava com os humildes, com os pecadores, com os rejeitados da sociedade. Porque é justamente nas pessoas simples, nos corações verdadeiros, que a luz de Deus se manifesta. E existem milhares de pessoas que nunca pisaram em uma igreja, terreiro, centro universalista, centro espírita, templo budista, nunca abriram um livro espiritualista e ainda assim têm um coração muito, mas muito mais puro, em uma humildade muito maior, em um discernimento muito mais afiado do que muitos que estão aí cheios de teoria na cabeça, repetindo palavras difíceis, mas que ainda não aprenderam o básico, que é ser um ser humano de verdade, com amor, com empatia, com benevolência, com respeito e com o mais importante de tudo, que é a simplicidade. Por isso que realmente quem quer crescer na espiritualidade precisa caminhar com humildade, com serenidade, com cautela. Porque evolução não é sobre ter poder, não é sobre falar bonito, não é sobre impressionar ninguém. É sobre vencer a si mesmo, sobre ser cada dia uma pessoa melhor, um ser humano encarnado melhor. Todos os dias vocês recebem uma nova oportunidade de reparar os erros de ontem. A reencarnação é uma oportunidade de reparar os erros da outra encarnação. Se você errou hoje, amanhã tem um novo dia para você fazer melhor e consertar os seus erros. Se tornar um ser humano melhor em silêncio, sem precisar provar nada para ninguém. Porque a humildade, ela sempre vai manter você ensinável. Sempre um eterno aprendiz. Nós estamos muito longe de alcançar a fonte. Nós, guardiões, estudamos muito, todos os dias. Vocês acham que os mestres ascensionados não fazem o mesmo? Eles estudam todos os dias. E todos os dias Deus mostra algo novo. Pare de se achar o melhor. Pare de achar que você tem todo o conhecimento do universo. Vocês não sabem nada. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que grãos de areia. Sempre se mantenham ensináveis, em eterno aprendizado, em constante melhoria, em constante aprofundamento interior. Se conheçam mais do que as trevas, porque as trevas sabem bem aonde acessar vocês. Elas conhecem muito mais vocês do que vocês mesmos. Sabem exatamente aonde é o tendão de Aquiles de vocês. Vocês não olham para dentro, deixam a brecha abrir
eles entram, manipulam vocês, drenam suas energias e vocês são induzidos a cometer outros erros e vão induzir outras pessoas a cometerem erros e vocês viram massa de manobra. É isso que as trevas querem. Por isso que o planeta Terra está tão atrasado espiritualmente perante outros da galáxia. Mas isso está acabando. Sejam sempre ensináveis. A serenidade que dá equilíbrio para não agir pela emoção. A cautela vai proteger vocês das armadilhas do invisível. Porque as trevas, como foi falado aqui, elas sabem exatamente como pegar quem acha que está pronto. Quem acha que já sabe de tudo. E o verdadeiro médium, o verdadeiro espiritualista, o verdadeiro religioso é aquele que, quanto mais cresce, mais se desenvolve, mais ele reconhece que ele é pequeno. Que sabe que todos estão no mesmo caminho, cada um no seu tempo, e que ninguém é melhor do que ninguém. Que fique esse alerta, porque o verdadeiro trabalho espiritual não precisa de aplauso, não precisa de palco e não precisa de título. Ele acontece na humildade, no amor ao próximo e no silêncio de todas as consciências em paz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e trazer essa mensagem a vocês. Escolham bem diariamente os pensamentos e as atitudes que são os verdadeiros moldes do Espírito. Que o nosso Pai Celestial, Divino Criador, vos acompanhe nessa campanha solitária de extrema evolução. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.